Bem-vindo ao canal Esmen MD. Hoje vamos falar de infecções das vias respiratórias superiores. Vamos dar mais ênfase à sinusite. E para os que ainda não se subscreveram no canal, peço que se subscrevam e que acionem o sino das notificações. O tema de hoje é muito importante porque estamos a passar por uma época de inverno. Essa época de inverno, as infecções das vias respiratórias superiores têm sido muito recorrentes. Então, por isso, a importância de estudarmos esse tema. Então, como uma parte introdutória do tema, e vamos dizer que as vias respiratórias, no geral, são subdivididas em dois tipos, em dois grupos: vias respiratórias superiores e vias respiratórias inferiores. E as infecções que levam às vias respiratórias, que acometem as vias respiratórias superiores, são benignas e autolimitadas. Isso autolimitadas é o que é? São infecções que praticamente com o tempo melhoram, né? Sem precisar de nenhuma medicação, né? São praticamente infecções agudas, né? Levam um determinado período e depois cessam. E as vias respiratórias, né, superiores são subdivididas, as vias respiratórias são subdivididas em fossas nasais, faringe. Na faringe vamos ter nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. E temos também seios paranasais, né? Temos seios paranasais. Dos seios paranasais nós temos por aí 4 seios paranasais. Temos seios paranasais frontal, temos etimoidais, temos também submaxilares e submandibulares. E também podemos encontrar aquilo que é a laringe e a traqueia, mais inferiormente das vias respiratórias superiores, laringe e traqueia. As infecções mais frequentes das vias respiratórias superiores são resfriado comum, faringite, otites e sinusite. Esses são mais comuns. Mas também, como se trata de vias respiratórias superiores, como mencionei anteriormente, todo o trato, né? Temos também aquilo que é laringite, epiglotite e traqueite. Fazem parte daquilo que são as infecções das vias respiratórias superiores. Porque a última porção do trato respiratório superior é a traqueia, né? Então, quando há a infecção dessa traqueia também, consideramos uma infecção das vias respiratórias superiores. Os principais fatores de risco para a aquisição de infecções das vias respiratórias superiores, quais são? Eu aqui trouxe 2 fatores de riscos que eu julgo mais importantes, né? Temos atopia. Atopia, por exemplo, chamam de alergias, né? As alergias praticamente é um fator que predispõe, né, a essas infecções, pacientes alérgicos, né? Então, o que é essa atopia? São reações alérgicas exageradas do tipo imunoglobulina E mediata, IgE nesse caso. Então, falando também de atopia, então esses pacientes praticamente também acabam sofrendo de asma, né? Também acabam sofrendo de algumas exantemas e não só. E também um dos fatores de risco, né, que predispõe a isso são a deficiência imunológica ou a imunossupressão. Então, pacientes que têm a deficiência imunológica, por exemplo, infectados por HIV, pacientes infectados pelo HIV, que têm algumas patologias que baixam a imunidade, estamos a falar praticamente de diabetes e também estamos a falar de alguns processos neoplásicos, levam aquilo que é predisposição para infecções das vias respiratórias superiores.
Então, as infecções das vias respiratórias superiores, como disse anteriormente, são os mais comuns: resfriado comum, otite, sinusite e faringite. Então, nessas infecções, temos um grande grupo, né, que causa infecções das vias respiratórias superiores. Esse grande grupo pertence aos vírus. Então, podemos dizer que os vírus fazem parte de 90% das etiologias que levam a infecções das vias respiratórias superiores. Então, esses vírus quais são? Temos o vírus de picornavírus. Picornavírus. Que picornavírus tem dois subtipos, tem rinovírus e enterovírus. Então, esse grupo aqui, que é picornavírus, leva a infecções de vias respiratórias superiores, né? Em grande escala. Temos coronavírus também, né? Que praticamente foi uma pandemia. Então, a característica era essa: infecção das vias respiratórias superiores primariamente, depois que evoluía já com complicações das vias respiratórias inferiores, que depois levava à morte, né? Então, e temos também uma infecção não viral, mas bacteriana. Temos infecções bacterianas, mas infecções bacterianas não são muito frequentes assim. Acontece numa primeira fase, depois de uma infecção viral, depois vem uma sobrecarga. Ou seja, nessa sobrecarga vem uma reinfecção, vem uma infecção viral, depois vem uma co-infecção. Já vem uma infecção bacteriana que vai sobrepor aquela infecção. Então, temos a sinusite. Sinusite acaba se desencadeando por uma co-infecção, processo viral, uma infecção viral primariamente, depois vem uma infecção bacteriana que pode levar ou leva já aquilo que é sinusite. Vamos entender mais a posterior sobre a sinusite. Mas temos aquilo que é anatomia, né? Concretamente das vias respiratórias superior. Mas essa anatomia nós vamos nos cingir muito mais naquilo, como nós vamos falar de sinusite, vamos nos cingir muito mais na fossa nasal, né? Depois vamos falar um bocadinho da faringe, mas vamos nos cingir mais na fossa nasal. Na fossa nasal nós temos a coana, que é aquela primeira, ou seja, a última abertura, né, para dar entrada daquilo que é faringe. Então temos a coana, aquela última abertura. Então aquela primeira abertura chama-se vestíbulo. Então a primeira abertura vestíbulo, a última coana. Então nessa fossa nasal tem uma mucosa, né, respiratória, que essa mucosa respiratória tem lá as células calciformes. Essas células calciformes têm a função de produzir aquilo que é o muco, muitas das vezes, né? Não só proteger, também tem algumas células protetoras, mas nesse muco contém uma glicoproteína que lhe confere propriedade de uma propriedade viscoelástica, né? E os cornetos inferiores, por exemplo, que ainda na fossa nasal, os cornetos inferiores e médios são os cornetos que criam mais obstrução, ou seja, inflamam e criam mais obstrução. Mas nessa parte anatômica, como eu vou referenciar, vamos ver bem aqui nessa figura aqui, né? Nós primeiro vimos o que é vestíbulo. Então, vestíbulo é nessa região aqui, a primeira porção da entrada, né? E também, e depois do vestíbulo, vimos as coanas, que é essa região aqui. Coana, essa região, deixa eu mudar. Essa região aqui, a última região, porque dá entrada logo à faringe. E também temos os cornetos. Temos os cornetos, temos esse corneto aqui superior, médio e este aqui inferior. Então, esse inferior e médio são os cornetos que mais criam obstrução. E também temos essa região aqui, mas vamos falar mais a posterior, que é tuba auditiva, que chama-se canal de Eustáquio, né? Então,
Dando continuidade, temos a faringe. Faringe, como eu disse, não vamos falar muito mais, não vamos abordar muito, assim, vamos abordar só da parte superior, né? Das fossas nasais. Então, na faringe temos o quê? Temos essa tuba auditiva, que é uma conexão praticamente, né? Da fossa nasal, na fossa das vias aéreas superiores com aquilo que é o canal auditivo. Então, por isso que, por essa comunicação, essa relação, então, por isso que as infecções e a infecção do canal auditivo é considerada também infecção das vias respiratórias superiores, né? Tem essa por causa dessa tuba auditiva. E temos aqui a língua, temos aqui, né? Temos aqui a fossa nasal, temos aqui a própria, temos aqui a faringe, mas a faringe essa é considerada a faringe oral, orofaringe, e temos essa faringe nasal, e temos a última parte é correspondente à hipofaringe, né? Mas ok, dando continuidade, falando um pouco da anatomia também do ouvido médio, né? Por exemplo, aqui a falar sobre anatomia, né? Falamos das fossas nasais, falamos da faringe, agora um pouco do ouvido médio. Quais são as estruturas que nós podemos encontrar? Temos aquela tímpano, né? Que é a cavidade timpânica. Então temos tímpano e temos, depois do tímpano, vamos encontrar uns 3 ossículos. Quais são? Pela ordem, né? De entrada, tipo para a parte externa para a parte interna, temos aquilo que é o martelo, estribo e bigórnia. Onde que o martelo está intimamente relacionada com o quê? Com a membrana timpânica, ou seja, conecta com a membrana timpânica e torna a membrana timpânica um pouco tensa. Então, qualquer ar, né, ou qualquer ar, né, vai criar uma vibração ao nível da membrana timpânica e poderá assim estimular aquilo que é o martelo, e o martelo por sua vez vai estimular aquilo que é o estribo, depois bigórnia, vai no processo de condução daquilo que é daquilo que são as ondas sonoras. Então nós podemos ver aqui, né? Podemos ver aqui, temos aquilo que é canal auditiva, né? Temos esse canal auditivo aqui, é tromba de Eustáquio, né? Que é este aqui, né? Mas vamos falar mais posteriormente. Mas começamos aqui. Falamos primeiro de, né, o pavilhão auricular é este aqui. Então, nesse pavilhão auricular, temos aqui a membrana timpânica, né? Aqui. Então, essa membrana timpânica liga-se com o quê? Com o martelo, né? Martelo, estribo, depois bigórnia. Depois, também ao nível mesmo dessa região de membrana timpânica, vamos encontrar aquilo que é a entrada daquilo que é a trompa de Eustáquio, né? Essa trompa de Eustáquio que faz conexão com a via respiratória superior, né? Essa trompa de Eustáquio, em algum momento pode produzir aquilo que é um canal geralmente que é a conexão, mas também tem lá algumas células, né? Tem lá, pode-se obstruir, né? Pode-se produzir umas secreções, que essas secreções acabam obstruindo. Então, essas secreções podem vir por causa da própria inflamação, a própria infecção, ou seja, a infecção das vias respiratórias superiores. Então, vão criar um processo de produção excessiva de muco. E essa produção excessiva de muco pode obstruir aquilo que é essa trompa de Eustáquio, ou trompa auditiva, né?
sem que levar muito tempo. Então, temos aqui esse processo, o que eu estava a dizer, esse processo de acúmulo de secreções que cria obstrução desse canal auditivo, né? Mas essa obstrução, esse muco, essa secreção vem por causa de um processo inflamatório, né? Então, por isso que há uma infecção, quando há uma relação muito íntima entre infecções de vias respiratórias superiores, juntamente com infecção ou obstrução desse tubo de tubo de quê? Tuba auditiva, que pode criar problemas já auditivos, né? Que é praticamente a infecção do ouvido, que é a otite, mas concretamente na região média, otite média, fala-se muito mais da otite média. E indo já para aquilo que é, né? É a anatomia, né? Dos seios paranasais, né? Os seios paranasais, porque nós dividimos que as vias respiratórias podem subdividir em fossas nasais, seios paranasais, né? Faringe, né? E laringe e traqueia inferior, as vias respiratórias inferiores. Então, falando um bocadinho sobre os seios paranasais. Os seios paranasais, nós praticamente dizemos que podemos encontrar 4, que é esse aqui, superiormente, né? Essa região frontais, etimoidais, né? Maxilares, né? Então, esses seios paranasais são os seios que, ou seja, não se fala de sinusite sem se falar desses seios. Então, esses seios são os que levam toda aquela sintomatologia de sinusite, ou seja, inflamação, o acúmulo, né, de secreções a nível desses seios que levam todos aqueles sintomas de sinusite. Então, nessa imagem aqui ao lado, nós podemos ver já aquilo que é acúmulo das secreções, né, ao nível dos seios, né? Por exemplo, aqui esses seios têm essas secreções aqui, estão falando concretamente de seios aqui nessa região aqui, estamos a falar de seios etimoidais, né? São preenchidas por secreções, então, e praticamente é essa sinusite, mas vamos perceber mais adiante na fisiopatologia da sinusite. Então, laringe. Então, laringe praticamente é subdividida em o quê? Em epiglote, arterionoide, cricoideia. Então, e a glote. Então, essas 4 estruturas, epiglote, arterionoide, cricoideia e a glote. Então, o que acontece? A arterionoide simplesmente é uma região que está envolta daquilo, né, que envolve aquilo que é a própria laringe. Então, criconoide é aquela região praticamente que está muito relacionada com aquilo que é as fossas, ou seja, as pregas vocais. Então, e o que acontece? Antes de ver, epiglote é uma região em que permite aquilo que é quando a pessoa estiver a deglutir alguma coisa, algum alimento, o que acontece? A epiglote encerra, né, para permitir a passagem do alimento ao nível do esôfago. E se a pessoa estiver praticamente não estiver a deglutir nada, né, então a epiglote permanece aberta para permitir aquilo que é a passagem do ar. E também temos essa região aqui, né, cricoideia é onde estão lá sendo aquilo que são as fossas, as pregas vocais. Então, essas pregas vocais ficam praticamente
ficam praticamente alinhadas, né? Então, e fechadas. Então, quando essas pregas vocais alinhadas ao nível da cricoideia e o ar que vem dos pulmões, né? E entra em contato com essas pregas vocais. Entrar em contato com essas pregas vocais cria uma vibração que, por conseguinte, acaba criando um som, criando som. Então, é nesse processo de fala, né? Então, atua muito mais nesse processo de emissão do som a partir das pregas vocais. Então, indo mais para as patologias, agora vamos falar concretamente das patologias. Falamos um bocadinho da anatomia, né? Um pouco de como é que de um pouco da anatomia, mencionando um bocadinho algumas funcionalidades, né? Ou algumas funcionalidades de cada estrutura, né? Então, agora sim vamos falar das patologias. Então, vamos falar um bocadinho de resfriado comum. Não, resfriado comum barra rinocinusite viral. Então, resfriado comum. Então, resfriado comum, nós sabemos pela anatomia que as fossas nasais, né? E aquilo que é os seios paranasais, que nós vimos, né? Que são 4. Então, há uma conexão, ou seja, a mucosa, né, que recobre as fossas nasais se prolonga até os seios paranasais. Então, havendo uma infecção das fossas nasais, então, e também essa infecção pode prolongar-se até os seios paranasais. Então, por isso que é conhecido muito mais, não só sinusite, é conhecido por rinocinusite, porque é um processo infeccioso ao nível de quê? Das fossas nasais que alastra-se até os seios paranasais, por conta dessa estrutura, né, que recobre tanto as fossas nasais como os seios paranasais. Então, por ser conhecido essa enfermidade é conhecida por rinocinusite viral, né, abrangendo as duas porções, as duas regiões. Etiologia dessa rinocinusite viral, que pode ser ou resfriado comum, né? Então, a etiologia, praticamente como nós dissemos anteriormente, são vírus. Não, vírus. Que vírus é esse? Rinovírus, que faz parte de pirconavírus. Mas esse rinovírus afeta muito mais em as vias respiratórias superiores. E como disse anteriormente, seguida por coronavírus, né? Coronavírus também, né, afeta concretamente as vias respiratórias superiores. Influenza e parainfluenza. E vírus essencial respiratório, né? Adenovírus também causa resfriado, embora esteja mais relacionado às faringites virais. Então, adenovírus simplesmente não está a causa resfriado, mas é mais para, posso dizer que a parte inferior das vias respiratórias superiores, ou seja, a parte inferior que é aquela última porção que é de traqueia, ou seja, faringes e traqueia, né? Laringe e traqueia. Então, praticamente o adenovírus afeta mais aquela região. As crianças podem apresentar de 6 a 8 episódios de IVAs, né, por ano, incluindo infecções de todos os sítios respiratórios superiores. Então, o mais importante aqui é que as crianças são mais acometidas, mesmo para a elaboração manifestações clínicas. Temos a sinusite ou rinocinusite. As manifestações clínicas costumam ser de 3 dias, que caracterizada por garganta arranhando, coriza, né? Coriza é aquilo que é rinorreia, né? Saída de secreções.
ao nível da fossa nasal. Obstrução nasal, né? O paciente se apresenta com uma obstrução nasal, né? Também o paciente sente uma obstrução nasal por conta das secreções que estão lá. E como disse anteriormente, o que leva concretamente a essas obstruções nasais são inflamações dos cornetos, concretamente inferior e médio, né? Como disse, os vírus influenza, né? E vírus essencial respiratório, adenovírus, pode cursar com sintomas gerais como febre e mialgia. Então, nessa rinocinusite, praticamente existem determinados vírus, né? Esses vírus, né? Esses vírus que podem cursar com febre e mialgia, né? Então não são qualquer vírus, são praticamente esses três. Então, febre pode ser alta, né? Depois o paciente apresenta anorexia, né? Inquietude, amolecimento das fezes e vômitos, muitas das vezes. Mas isso é mais para as crianças. Como diz, tem rinocinusite, existe sinusite. Só. Sinusite tem muita relação com a rinocinusite, mas sinusite só é acometimento dos seios paranasais. Aqueles seios que nós mencionamos, que são 4, que é frontal, etimoidal, e submaxilar e submandibular. Então, esses seios, tem seio esfenoidal, mas seio esfenoidal não está muito relacionado assim, né? Mas também é considerado. Então, essa sinusite praticamente é autolimitada, né? Autolimitada, ou seja, passa. Mas o que precipita a essa sinusite é uma infecção viral. Quando leva mais tempo, né? Então acaba tendo uma infecção bacteriana, né? E a sinusite também, como dissemos, podemos dividir em 2 formas. Podemos dizer as 3 formas. Podemos dividir em sinusite aguda, né? Quanto tempo leva a sinusite aguda? Sinusite aguda com duração de inferior a 4 semanas. E também apresenta aquilo que é resolução completa dos sintomas. Temos, como disse, a autolimitada. E temos a sinusite subaguda. Com mais de 4 semanas. Né? Com mais de 4 semanas. E temos a sinusite crônica. A sinusite crônica com mais de 12 semanas. Não, sinusite crônica com mais de 12. Essa sinusite crônica é que tem muita co-infecção com as bactérias. Né? Vamos na fisiopatologia da sinusite. Fisiopatologia. É importante que entendam bem a fisiopatologia para poder entender todo o mecanismo, né? Até para poder entender desde a etiologia, o que leva à sinusite, fatores de risco, também entenderem aquilo que é o tratamento. É importante que entendam a fisiopatologia, né? Como é que tudo se desencadeia. Na fisiopatologia, primeiramente nós temos secreções dos seios paranasais. Ou seja, como eu disse anteriormente, existem seios paranasais que totalmente estão com uma relação íntima com a fossa nasal, né? Por causa da mucosa que recobre, né?
Então recobre a fossa nasal e vai até as fossas aliás, recobre a fossa nasal e vai até os seios paranasais. Então, essa mucosa, concretamente, a produção de muco. Essa produção de muco e ao nível dos seios paranasais, em algum momento tem que drenar nas fossas nasais. Então, tem que haver uma drenagem de fossas nasais. Então, e essa produção excessiva, né, acaba criando uma obstrução, não se possibilitando aquilo que é a drenagem, como deve ser. Então, essa obstrução é para produção excessiva, não só é pelo processo inflamatório, né, daquela região, que esse processo inflamatório vai levar aquilo que é edema, né, de algumas estruturas, aquela edema e o processo edema e a congestão daquilo que são as secreções, né, criam uma obstrução dos seios paranasais. Então, criando essa obstrução, leva aquilo que é a sintomatologia daquilo que é a sinusite, né? Essa sintomatologia vamos ver mais a posterior. Então, e essa sintomatologia da sinusite também é agravada pelo que? Pela proliferação bacteriana. Sabemos que se há uma obstrução e há um congestionamento, então essa região onde essa obstrução é um congestionamento é mais suscetível à proliferação bacteriana, né? Então praticamente haverá uma infecção naquela região. Por isso que nós dizemos que na sinusite crônica, né, que já leva muito tempo, é a região, praticamente é a sinusite que tem praticamente que não há dúvida, né, que há um processo há uma infecção bacteriana naquela região. Vamos perceber mais a posterior no tratamento, que no tratamento da sinusite crônica vamos administrar antibióticos, né? Indo para as manifestações clínicas, sabendo já da fisiopatologia, que é, primeiro, sim, que é produção de muco excessivo, que há dificuldade de drenagem, e esse processo de drenagem por causa de edema e inflamação e posteriormente obstrução e posteriormente proliferação bacteriana. Então, podemos entender já aquilo que é a própria sintomatologia. Então, pode surgir aquilo que é dor facial, cefaleia, edema e sensibilidade à percussão da face. E também nas crianças pode apresentar como tosse e secreções nasais, né? Secreções nasais. E também existe aquilo que é sensação de pressão em região frontal e diminuição do olfato. Então, podemos resumir da seguinte forma. Nas manifestações clínicas, o paciente vai apresentar aquilo que é dor facial, né? Naquela região aí, na região das fossas nasais, na região dos seios paranasais, mais superiormente na região das fossas nasais, e também poderá apresentar aquilo que é sensibilidade à percussão, né? Vamos fazer ao percutir, né? Percutir essa região da face dos seios paranasais, o paciente pode apresentar aquilo que é dor excessiva. E para algumas crianças apresenta aquilo que é tosse, né? E secreções nasais muito excessiva. Mas essa secreção nasal muito excessiva também em adultos é muito frequente. E não menos importante, né? E é a sensação de pressão na região frontal e o paciente perde aquilo que é
ele diminui aquilo que é o olfato, né? O olfato, nós sabemos que nas fossas nasais há aquelas células, né, que são responsáveis pelo olfato, né, pela sensação de cheiro, e que também em algum momento colabora naquilo que é o sabor do alimento, né? Então a pessoa, por ter um acometimento daquela região da fossa nasal, das fossas nasais e os seios, então prejudica essa componente também, que é do olfato. Então, o diagnóstico. No diagnóstico, podemos usar aquilo que são exames laboratoriais, mas concretamente, antes do exame laboratorial, podemos pedir aquilo que é um exame imagiológico. Esse exame imagiológico praticamente é o raio-x, primeiro exame. O raio-x simplesmente pode não se pedir. Em crianças pode ter um falso, ou seja, um falso positivo, por conta naquele momento aí ainda não se desenvolveram bem aquilo que são as fossas paranasais, né? Mas no adulto, se nós formos retirar um raio-x né? Um raio-x do crânio, praticamente nós podemos verificar essa região aqui, né? Nessa região aqui, meio que escura, né? Então isso que evidencia a presença de ar ao nível dos seios paranasais. Então, paranasais. Então temos aqui essa parte aqui, posso sinalizar essa parte aqui. Então, a ver o que usar a nível dos seios, né? Aqui, esses aqui são seios etimoidais, as seios frontais. Então, aqui podemos encontrar também aqui o ar ao nível dos seios etimoidais. Então, aqui seios nasais e tal. Então, no raio-x nós podemos verificar essa presença de ar. Essa chama-se radiotransparência. E indo para o tratamento, para não levarmos muito tempo, de uma forma resumida, o tratamento depende da fase em que momento nós vamos administrar antibióticos. Antibiótico, como disse, só vamos dar se for uma infecção, né? Tiver uma infecção bacteriana, né? Se for tiver uma infecção bacteriana, praticamente se tiver já aquilo que podemos adicionar aquilo que é amoxicilina. Então, se não for a amoxicilina, se não for muito assim eficaz, né? Vamos dar, porque isso pode se pressupor que já desenvolveu aquilo que é resistência. Então, podemos dar lá aquilo que é amoxicilina mais ácido clavulânico, né? Então, podemos ver aqui amoxicilina mais ácido clavulânico. Então, praticamente essa é a dose, né? Mas geralmente já no adulto não se calcula muito mais aquilo que é a dose, dá-se aquilo que é 500 miligramas, né, de amoxicilina, que praticamente toma 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E também, quando for uma infecção aguda, então o que faz? Quando for uma infecção aguda, também dependendo daquilo que é a causa, né? Se for um paciente já é alérgico, tem aquilo que é atopia, que falamos anteriormente, então o paciente aí já podemos optar muito mais por aquilo que é antihistamínicos, né? Antihistamínico. Então, muitas das vezes fala-se daquilo que é clorofeneramina, né? Mas também pode-se dar aquilo que é fala-se mais de loratadina. E também por causa dos sintomas, né? Nós sabemos que
tem aquele congestionamento nasal e tal. Então, naquele congestionamento nasal, pode-se optar por lavagem com soro fisiológico, 3 vezes a 5 vezes ao dia, né? Acoplado a isso há um vasoconstritor, né? Porque geralmente é oximetazolina, né? Oximetazolina pode dar durante 5 dias, né? E também pode dar o paciente, né? Tem que optar mais por aquilo que é hidratação do paciente. Tem que beber muita água e tem que repousar, né? Quando repousa, simplesmente vai ajudar aquilo que é o sistema imune, né? A fazer o seu trabalho. E praticamente naquela asma aguda não se usa antibiótico. É muito importante ressaltar isso, que não pode usar antibiótico. E além de não se usar antibiótico, simplesmente pode fazer também o seguinte: podes, como disse, pode dar aquilo que é quando o paciente apresenta aquilo que é dor facial, dor de cabeça. Então, pode optar por dar aquilo que é paracetamol, né? Ou ibuprofeno, né? Então, tu vais dar alguns AINES, ibuprofeno nesse caso. E quando apresentar também dores de cefaleia, pode dar aquilo que é paracetamol. Então, ficou. Se for sinusite, por exemplo, podemos dizer crônica, desde a subaguda a crônica, que dura mais de 10 dias. É importante tu dar aquilo que é antibiótico. Os antibióticos são esses, a amoxicilina. Se for resistente à amoxicilina, só simplesmente pode dar amoxiclav. É a amoxicilina mais ácido clavulânico. Então, a nossa aula termina por aqui. Então, praticamente demos mais ênfase naquilo que é a sinusite. E a sinusite, e praticamente o tratamento é esse, né? Então, a medicação, né, para sinusite, então é essa que mencionei. E não podemos cometer o erro de administrar antibióticos. Então, eu só devo ficar bem consistente que quando tens problemas, sofres de sinusite, tem que optar por aquelas medidas mais gerais. Primeiro, beber muita água, repouso, associar a isso a lavagem com soro fisiológico, como eu disse. Tu pode optar por oximetazolina por 5 dias. Da oximetazolina existe, acho que em Moçambique existe nas farmácias. E também pode optar por, quando estiver com dor de cabeça, então, ou seja, cefaleia, tu vais dar paracetamol, então, e ibuprofeno. E também pode optar por um antihistamínico, né? Muitas pessoas já têm optado por isso. Então, tem antihistamínico que é mais usado, clorofenaramina, mas clorofenaramina tem seus efeitos adversos e tal, mas pode optar mais por este outro antihistamínico que é loratadina. E muito obrigado. E não se esqueçam de se subscrever, os que ainda não se subscreveram, e que acionem o sininho das notificações e que coloquem um like também no vídeo.